Então vale a pena. Mas para ele fazer isso, ele vai precisar do quê? De uma mega escrituração contábil, de controles, porque se o fisco demandar dele alguma explicação, ele tem que ter, não é simplesmente lançar e correr para o abraço, ele tem que ter esses controles. Ele vai ter que colocar na balança quanto ele vai economizar com quanto ele vai gastar para ter esses controles. Eu garanto que as economias vão muito além do controle. Tá? A lei geral super simples dá inúmeras hipóteses de economia tributária. E lembrem, tem coisas que dizem respeito à bitributação. Aquele empresário ao qual me referi, que não quer saber de escrituração mais complexa, não quer saber de lançamentos mais complexos, ele com certeza está sendo bitributado no que toca ao ICMS. Com certeza absoluta. Porque hoje nenhum comércio consegue vender nada que não tenha, de alguma maneira, a substituição tributária envolvida. Então, ele está sendo bitributado. Mas é uma decisão dele. Ele não quis fazer uso do mecanismo que a lei deu para ele não ser bitributado. Mas, de qualquer maneira, nós temos deduções da substituição tributária, da antecipação tributária, do tal do tributo monofásico, que é o caso do PIS e da COFINS, não vai pagar de novo, das imunidades tributárias, também você deduz, livros, por exemplo, quem tem uma papelaria, uma livraria, o livro é imune de tributos, então tem lá o espaço para dedução. O optante pelo Simples não podia, mas por meio da Lei Complementar 127, ele passou a poder transferir crédito de ICMS. Ele, em hipótese alguma, pode aproveitar nenhum crédito, qualquer crédito. Está vedado o aproveitamento de crédito para optante pelo Simples. Da mesma maneira que estava vedada a transferência de crédito. Só que agora ele pode transferir crédito. Isso é importante para a indústria, principalmente. Ele pode transferir o crédito que está embutido na alíquota dele. Esse é um crédito que chega a 4%, dependendo da faixa onde ele está. E aí o Estado ainda dá condições de ele transferir mais crédito, né, por legislação própria, coisa que já acontece em alguns estados. Para fazer isso, ele tem que ter uma escrituração diferenciada. Eu lembro que o crédito transferido, para quem está comprando, vale como dedução do preço. É um instrumento altamente vantajoso para quem está comprando. Na indústria, conseguiu-se, pela Lei Complementar 127, que a indústria não observasse, saísse do raio de incidência da substituição tributária na sua operação própria. O que é operação própria? É a industrialização dela. Ela é substituta tributária? Com certeza é. Só que na hora de calcular o seu preço, ela vai calcular como simples, normal. E aí o governo vem e a obriga a lançar o preço ao consumidor final, a margem de valor agregado, fictícia, é complicado, mas não tem outra forma de explicar, daí para frente. Então, quer dizer, ela tem o seu capital de giro prejudicado pela antecipação tributária da empresa para a qual ela está vendendo, mas para o seu cálculo do preço dela, ela ganha, ela mantém o benefício do Simples para a indústria. Esse benefício é só para a indústria, infelizmente ainda. Então, são regime de caixa e regime de competência. O regime, em linhas bem gerais, né, regime de caixa é aquele que leva em conta o que efetivamente entrou no caixa da empresa. E regime de competência leva em conta a emissão das notas. Se o cheque foi devolvido, se o produto quebrou, se a cena de imprensa está alta, não está, se eu parcelei o produto, se eu parcelei a venda em 5, 6 vezes, não interessa, eu emiti a nota, eu tenho que pagar naquela competência. Ao passo que no regime de caixa, eu pago quando o dinheiro entrar. É uma prerrogativa que a lei dá. Mas, para que isso seja feito, a contabilidade ela é diferenciada, ela é mais pesada. Então, o empresário tem que ver se vale a pena, qual é o capital de giro que ele tem, se ele tem linhas de crédito que ele usa para fazer face a esse capital de giro, se vale a pena, então, ele ter a escrituração por regime de caixa. É uma prerrogativa que a lei dá. Além de algumas outras, né? Para o próprio ISS, há algumas prerrogativas específicas para contabilidade, para construção civil. Agora, tem que sentar com um especialista, fazer conta e ver se vale a pena. A economia, como eu já disse, chega a 4% no caso da não bitributação. E chega a muito mais, se for utilizar todos esses mecanismos, o crédito, os abatimentos de bitributação, monofásico e tal, o benefício é maior ainda. Então, vale a pena o empresário sentar com algum especialista, conversar, porque aqui, apesar de ser mais complicado, os benefícios são enormes. E esse esquema, esse gráfico, mostra como é a estratégia do Simples, né?
A redução tributária que o Simples proporciona chega a 80% para as menores empresas, em relação ao lucro presumido. E ela vai caindo, ao ponto que chega lá na fase de sair do regime, 2.400.000, ele já está pagando quase a mesma coisa do que no lucro presumido. A exceção é para aquelas empresas que têm muita mão de obra, né? Tem mão de obra pesada. Como ao sair do Simples voltam as contribuições sobre a folha, aí o impacto que a gente tem visto é grande, é grande. Essas empresas têm tido problemas em sair do Simples. Como é que eu saio do regime, já que a gente está falando de saída do Simples? Como é que eu saio? Ou é de ofício, né? Ou a Receita Federal, a Receita Estadual ou o município vem e me tiram, ou eu comunico. Quando eu comunico, eu posso fazer isso voluntariamente, sabe o que eu quero? Ah, não quero mais, não vale a pena, estou de saco cheio, enfim, é meio maluquice, mas pode ser que alguém pense assim. Eu posso sair a qualquer momento, mas eu faço a comunicação e ela só vale a partir de janeiro do ano seguinte. Então é aquilo que eu falei. Se titubear na hora de abrir a empresa e não optar, só vai conseguir optar em janeiro do ano seguinte. E a comunicação obrigatória. Quando eu incorro em uma vedação, por exemplo, passei do limite de receita bruta, estou exercendo uma atividade que não é permitida. Então até ali o meu objeto social era permitido, mas de repente eu incorporei uma atividade que para mim foi importante, mas só que essa atividade não pode optar pelo Simples. Essa atividade contamina as outras. A empresa que opta pelo Simples não pode ter nenhuma atividade do seu objeto social impedida, senão a empresa como um todo não opta. Eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para fazer esse aviso à Receita Federal, ou à Receita Estadual, ou à Receita Municipal, e os efeitos são imediatos, né? Ou seja, no mês seguinte. Quando eu passar da receita bruta de R$ 2.400.000, eu ainda fico no regime, é bom frisar. Eu fico no regime. E eu tenho até o último dia de janeiro do ano seguinte para também avisar a Receita Federal e sair do regime a partir desse mês de janeiro. A saída do regime é retroativa. Retroativa 1º de janeiro. E de ofício, quando as receitas me fiscalizarem, identificarem que eu descumpri a lei ou que eu cometi uma fraude. E é bom frisar, gente, que essas fiscalizações há muito tempo que não são in loco. Muitas fiscalizações são feitas à distância, são feitas por cruzamento de informações, por bases de dados. A cada dia, essa capacidade dos fiscos ela é melhorada e fica muito mais fácil pegar possíveis desvios. Tá? E as fraudes, eu não vou nem comentar, fraude é ilegalidade, fraude tem que ser coibida, fraude tem que ser penalizada. Então, a fraude mais famosa nesse meio do Simples, os laranjas, né? A própria sonegação dá ensejo à exclusão do Simples. Sonegar é fraude, sonegar leva à exclusão do Simples. Caixa 2 e assim por diante. Uma coisa muito importante do regime é que os débitos tributários, a regularidade fiscal das empresas, ela é muito observada pelos governos. O Simples ele é dado, vamos dizer, né, ele é proporcionado às empresas, mas uma das contrapartidas que são mais caras para os governos é a regularidade fiscal. Então, se eu sou optante, a empresa é optante, em algum momento ela se encontrou em débito tributário, não é o fim do mundo, né? Tem um passivo ali, não é o fim do mundo. Pelo contrário, isso acontece aos milhões, aos milhares. Por isso que no Brasil a gente tem programas de refinanciamento fiscal praticamente ano sim, ano não. Mas no Simples ele é um pré-requisito para a entrada no regime e para ficar no regime. Eu não entro no Simples se eu tiver dívida tributária. E aí tem parcelamentos específicos que dá para você parcelar, obter a regularidade. Quem está em parcelamento é regular, tá? E aí entrar no Simples. E se eu estou no Simples, e por algum motivo eu incorri num passivo tributário, num débito tributário, eu continuo no Simples. O ideal é que se pague na primeira possibilidade, mas em a Receita acusando essa inadimplência, ela vai notificar a empresa e essa empresa passa a ter 30 dias para fazer o pagamento. Só que se ela não fizer, também não é o fim do mundo naquele momento. Ela só sai do Simples em janeiro do ano seguinte, né?
A regularidade exigida é ampla, geral e restrita, não é só dos tributos do Simples. Então, se uma empresa incorreu em débito de IPVA, ela está sujeita à exclusão. Se ela incorreu em débito de PIS da importação, COFINS da importação, ela está sujeita a ser excluída do Simples por causa desse débito. Agora, isso é uma coisa. Entes públicos usarem essa prerrogativa para cobrar alguns débitos, como aconteceu alguns anos atrás, é criminoso. Por exemplo, empresas do Simples foram excluídas por ter multa de trânsito. Já é um desvio, é uma questão que extrapola totalmente o princípio da razoabilidade até da moralidade. Né? E ter muita atenção com os editais e diários oficiais nas viradas de ano. Muitos estados e municípios guardam, represam as comunicações para o fim do ano. E aí lançam os nomes em editais, naqueles jornais em que todo mundo lê, né? Diário Oficial é uma beleza. Jornal que parece que a gente lê no café da manhã, devido a tantas coisas importantes que são publicadas só nos diários oficiais. Um jornal que ninguém lê, ninguém compra, obsoleto, né? E aí alguns estados e municípios, agindo de maneira muito errada, guardam represam as empresas que estão sendo notificadas de exclusão para dezembro, para novembro, para dezembro, por meio de diário oficial, que ninguém lê. Então, isso no mínimo, também fere muito o princípio da razoabilidade, até da publicidade, dependendo do caso. Então, tomar cuidado com esses editais. Um balanço do sistema, só para a gente tá fechando a videoaula, vamos fazer um balanço. Né? A gente falou de super simples, super complexo, a redução tributária que ele proporciona, o desvio de finalidade da substituição tributária que os estados estão fazendo, da substituição e da antecipação, as condições de economizar mais tributos que o Simples permite, forçando aquela dicotomia entre justiça e simplicidade. No cômputo geral, nós temos o seguinte: o Simples Nacional, ele importa numa renúncia de 29 bilhões de reais por ano para o governo federal. Para o governo estadual, não há como a gente ter esse cálculo, né? Não há essa divulgação, mas também são alguns bilhões de reais, se bem que, com a substituição tributária, essa renúncia fiscal é nula. Pelo contrário, está se fazendo um aumento de carga tributária da pequena empresa, desrespeitando todos aqueles princípios que a gente viu no início da nossa videoaula. Então, hoje não dá para se falar em renúncia fiscal dos estados. Quando a gente fala renúncia fiscal, não é aquela mera renúncia da arrecadação por si só. Na verdade, é um investimento do governo na competitividade, no fôlego para essas pequenas empresas, para essas 4 milhões de pequenas empresas. É um investimento, não é uma mera renúncia fiscal. Quando o Simples Federal existia, ele já tinha uma redução importante na esfera federal. O Simples Nacional, o Super Simples, veio e ampliou essa redução. 20% a 30% a mais de redução de carga tributária federal. Nos municípios, a redução pode chegar a 60%. Quem pagava 5% de ISS, que é a alíquota mais comum, começa a pagar no Simples Nacional 2%. É uma redução de 60% de carga tributária municipal. No cômputo geral, como eu já disse, essa redução lá para as menores empresas pode chegar a 80%, pelos nossos cálculos. 80% de redução. É muita redução. Eu friso assim, tem uma questão que é a seguinte: pagar 4%, 5% por mês de tributo, por mais que a empresa esteja em situação difícil, é quase metade do que se paga num juro de cheque especial por mês. Né? É muito menos que se paga de juro de cartão de crédito, que é um juro totalmente esquizofrênico, chega a 15% ao mês. Então, a empresa que paga 4%, 5% para toda a carga tributária dela, é uma situação bem diferenciada, bem justa. É claro que quando se está em dificuldade, mas os governos, né, dão uma contrapartida muito boa para o Tanto pelo Simples, com a desoneração proporcionada pelo regime. A renúncia, como eu já falei, de 29 bilhões de reais por ano, só na parte federal. Aí são os optantes. Na virada de 2006, né, quando o Simples, na verdade no meio de 2007, a lei geral é de dezembro de 2006, mas o Simples Nacional teve sua vigência iniciada em 1º de julho de 2007. Nós tínhamos 1.946.000 empresas.
Em 2008, já saltamos para 2.917.000 empresas. Em 2009, 3.389.000 empresas. E em 2010, dados até o mês de junho, nós tínhamos 3.909.000 empresas, quase 4 milhões de habitantes pelo Simples. Vocês vejam que as adesões são galopantes, E para a gente finalizar, não é bem Simples Nacional, mas faz parte do Simples Nacional em alguns momentos, é o empreendedor individual. Vale frisar, quem está assistindo essa videoaula especificamente, que na Universidade Corporativa nós temos uma videoaula só sobre a lei geral e também só sobre o empreendedor individual, para quem quiser se aprofundar tanto num tema mais macro, quanto num tema mais micro do que a lei geral e do que ela representa. O empreendedor individual também é um sistema unificado de tributação das 3 esferas de governo, e é muito importante frisar que ele reduz quase que totalmente a carga tributária da empresa, com exceção da Previdência. Então, o empreendedor individual é o empresário individual, ou seja, não tem sócio, que tenha referido receita bruta de até R$36 mil no ano. A gente considera ele uma subclasse da microempresa do Simples. 3 mil por mês, em média, né? Que tem até um empregado e não possua mais de um estabelecimento, coisa que é quase impossível pelo tamanho, e nem participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Ele se registra no portal do empreendedor e passa a ser um optante pelo Simples, só que num sistema diferenciado que se chama CIMEI, Sistema do Microempreendedor Individual, é um sistema lá da Receita Federal. Olha o que ele paga. Ele paga a Previdência Social, que hoje está em R$ 56,10, mas na verdade é 11% do salário mínimo. Ele paga R$ 5,00 a título de ISS, que é simbólico, R$ 1,00 a título de ICMS, e tem 0 de taxa de abertura. Então ele está isento de todos os tributos federais que compõem o Simples, não aqueles outros, hein? Só os do Simples. IPI, Contribuição Social sobre o Lucro, Imposto de Renda, PIS, COFINS. Agora, se ele, por acaso, não sei se desse tamanho é possível, exportar, ou importar, melhor dizendo, ele tem que pagar o PIS importação, a COFINS importação e o IPI importação. E aqueles outros tributos aos quais a gente já se referiu aqui também. Então ele paga só isso, é 0. ICMS R$1,00, ISS 5. Se porventura houver um IPTU, tem que pagar normal, um IPVA tem que pagar normal. E 0 nas taxas de abertura. Então esse é o sistema do empreendedor individual. A gente pode dizer que é o simples do simples do simples. Esse sim é simples, sem a menor sombra de dúvida. Ainda não deu tempo dos estados se preocuparem com eles como substitutos tributários, substituídos tributários e começarem a pensar, até porque eles representam nada em termos de arrecadação. Para se manterem atualizados, né, além das nossas videoaulas na Universidade Corporativa, eu falei, além dessa videoaula do Simples, nós temos a videoaula da Lei Geral, nós temos a videoaula do Empreendedor Individual, vale a pena dar uma olhada. Vocês podem acessar o portal do Sebrae. O portal da Lei Geral não deixa de acessar, leigeral.com.br, e o próprio portal do empreendedor.gov.br. Não acessem mei.com.br, portaldoempreendedor.com.br. São portais, no mínimo, imbuídos de má fé, que não fazem o registro do empreendedor, dão informações corretas do ponto de vista de consulta, mas ao proceder aos passos que ali estão elencados, definidos, levam a empresa a se associar a uma associação e ter que pagar uma anuidade. E nenhum registro como empreendedor individual. De qualquer maneira, essa é mais uma videoaula da Universidade Corporativa. Obrigado pela audiência.